tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Hoje serei a professora de vocês do 9º ano de Língua Portuguesa. Antes de começarmos, vamos apresentar Plínio, que fará nossa tradução simultânea para Libras, o que torna nossa aula muito mais acessível. Lembrando também que nossas aulas estão disponíveis no nosso canal do YouTube Educa Recife e também no nosso aplicativo Educa Recife, disponível para todas as plataformas, tanto nas lojas de aplicativo para Android como para iOS, como vocês também podem baixar o aplicativo através do QR Code que aparecerá na tela, certo? Temos um QR Code para cada sistema operacional. E o que é mais legal do aplicativo, gente? O chat é a minha parte preferida, porque além de todas as aulas, vocês ainda podem se comunicar com a gente. Quem faz o nosso chat de hoje é a nossa querida professora de língua portuguesa, Adriana Maria, minha companheira, está aqui para fazer esse chat maravilhoso. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui, tá? Conectada com vocês. Então, coloca aí seu nome, nome da sua escola, né? Comenta sobre a aula. Estamos aqui juntos, tá? Eu e a professora Camille somos parceiras nesse processo de aprendizagem. E aí, o que é mais legal é que vocês podem tirar suas dúvidas, comentar, vocês vão mandar na aula, né? Caso não compreendam algum conceito, eu posso retomar, posso explicar de outro jeito. E se vocês também só quiserem falar um pouquinho assim, tá tudo certo. O que é legal é essa interatividade, porque aí a gente fica um pouquinho mais próximo, né? Hoje a gente vai começar um assunto novo, que é semântica. Eu acho que a gente já começou a falar um pouquinho. Esse conceito não é completamente novo para vocês. Mas antes da gente começar, vamos fazer o quê? Respirar fundo, porque a gente veio de outra aula, um outro assunto. Então a gente faz o quê? Se conecta no chat, peguem lápis, caderno, seus aparelhos, sentem-se confortavelmente, que eu sei que a tentação é assistir a aula deitada, né, gente? Mas deitado dá um sono. Que se vocês puderem sentar, é mais fácil o aprendizado, tá certo? E qualquer coisa, gritem no chat que a gente dá um jeito, tá? Para começar, vamos começar revisando alguns conceitos bem básicos. O conceito de linguagem. O que é linguagem? É toda a forma que o ser humano usa para se comunicar. A linguagem inclui a língua, mas é mais ampla que ela. E esta língua, por sua vez, é o quê? É um sistema convencionado pelos homens e utilizado por grupos. Quando eu falo homens aqui, estou querendo dizer ser humano no geral. Então, a linguagem é toda forma de comunicação. Então, veja, a língua é o quê? É um conjunto organizado de elementos desenvolvidos pelos humanos e comuns a um grupo. Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que falam francês, pessoas que falam a língua portuguesa e também a língua brasileira de sinais, que é Libras. Também é uma linguagem, mesmo que ela não seja... Perdão, gente, é também uma língua. Por quê? Porque a gente tem os códigos organizados. E é através dessa língua, desses códigos organizados, que a gente se comunica. Lembrando que ela pode ser verbal e não verbal, e talvez por isso que talvez seja um pouco, né, estranho. E aí, a linguagem, por sua vez, é qualquer forma de expressão. Então, a gente tem a dança, a gente tem a fotografia, a escultura, a música como linguagens artísticas. Então, a linguagem é um conceito muito mais amplo. A língua é um código, não é? É a língua que a gente estuda na gramática, é a língua que a gente vai aprender as regras, né? É da língua que a gente vai aprender as regras. Enquanto que a linguagem é esse conceito mais amplo. E a linguagem, ela também se divide em verbal e não verbal. Por exemplo, eu estou usando uma linguagem agora verbal, né? Porque eu estou usando o verbo, a palavra. Mas há também a linguagem não verbal. Então, a linguagem verbal é aquela expressa através das palavras escritas ou faladas. Ou seja, é uma linguagem verbalizada, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, a fala como uma linguagem verbal, a escrita de um relatório, de um trabalho acadêmico, de alguma coisa da escola, de uma redação. Todos esses são exemplos de linguagens verbais. Enquanto que a linguagem não verbal, ela vai utilizar o quê? Dos signos visuais, dos elementos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas de trânsito e cores na sinalização. Ó, quando a gente vê, por exemplo, essas placas todas, a gente não tem nenhum elemento verbal.
não é? Mas a gente tem elementos o quê? De cores, de símbolos. E a gente tem uma linguagem por si só, que prescinde, ou seja, que não precisa da palavra, mas que comunica igualmente. Não só as placas de trânsito, como também os sinais de Libras, são também uma linguagem não verbal e uma língua, tá? E aí? Agora que a gente deu aquela revisadinha básica, vocês lembram o que é semântica? O que é que essa palavra fala para vocês, assim? Semântica. A semântica é a ciência que se dedica ao estudo do significado, à interpretação dos significados das palavras, frases ou expressões dentro de um contexto específico. Conhecida como o estudo do significado, a semântica tem por objetivo explicar o sentido da mensagem que está sendo transmitida. Porque se a gente não compreende a mensagem, há falha na comunicação. E aí essa falha pode causar um ruído. E aí a nossa comunicação ela é ineficiente, né? A análise semântica pode ser feita como? Pela explicação da mensagem e por meio do olhar atento ao texto completo. Por isso que eu digo, não vamos analisar, por exemplo, classificar elementos numa frase, numa oração deslocados. Porque é preciso que a gente observe como a palavra se expressa no contexto, como a frase está explícita no contexto. E por meio do olhar atento ao texto completo ou através das palavras que estão compondo a oração. Assim, é a parte da linguística, a linguística é esse estudo da linguagem, da língua, que estuda os significados das palavras, das frases. E aí é importante que a gente lembre o quê, gente? É essencial que a gente lembre que as palavras, elas podem significar várias coisas, dependendo do contexto. Lembra quando eu digo assim, manga? Eu sempre uso esse exemplo, que eu acho que é o mais óbvio. Eu tenho uma fruta e eu posso dizer, por exemplo, manga da camisa. Mas se eu disser, a manga está cheia de fiapos, falta o quê para a gente ter certeza de a qual manga eu me refiro? Do contexto, a frase, nesse caso, sozinha, não é suficiente. Então, a gente talvez precisasse analisar o contexto da frase, já que eu estou falando, estou com uma blusa e não como fruta agora, então, acho que vocês conseguem compreender, partindo desse contexto da minha fala, que quando eu digo que a manga está esfarrapada ou cheia de fiapos, eu estou falando da manga da camisa, visto que eu não estou consumindo nenhuma fruta. Nem disse para vocês que já consumi, consumi a fruta. Além disso, a semântica dedica-se ao estudo das distintas mudanças de significado que as palavras podem ter dentro do contexto, que foi exatamente isso que eu falei para vocês, né? Que a depender do contexto, as palavras podem ter sentidos diferentes. Tá tudo certinho? Espero que vocês estejam compreendendo. Eu posso ir mais devagar, posso dar mais exemplos, vocês que dizem, tá certo? Professora Adriana, como está o chat? Camille, o chat está aqui tranquilo, né? Temos 5 alunos participando da aula, mas eles não estão falando, estão bem atentos à sua aula, que está ótima. Eu acho que eles estão tímidos, mas tudo bem, não tem problema. Vamos prosseguir, né? O estudo da semântica. E já adianto que esse assunto não é só interessante, como é importante para que a gente consiga ter um domínio muito bom da linguagem. Porque às vezes a gente precisa usar, por exemplo, sinônimos, antônimos, perônimos, homônimos. Aí vocês, meu Deus, Camille, quantas palavras que a gente não vai ver hoje, a gente vai ver na próxima aula de semântica. Mas eu já adianto que é um campo de estudo essencial, porque às vezes uma palavra mal colocada, ela pode causar uma situação complicadíssima. Vamos lembrar o que é contexto, porque eu tenho certeza que eu já falei disso com vocês alguma vez. Mas a gente relembra, por quê? Porque relembrar faz bem, relembrar é bom, relembrar é importante, tá? Então, contexto é o conjunto de elementos físicos ou situacionais que ajudam o receptor da mensagem a compreendê-la. Então, são esses elementos que vão indicar, que vão localizar a fala, que vão especificar, que vão
contextualizar, né, claro. Então, esses elementos, eles caracterizam o texto, que é a comunicação de ideias expressas através de palavras escritas. Né? A relação entre texto e contexto é fundamental. Por isso que eu sempre digo, a gente não pode analisar o texto sem contexto, tá? A gente precisa sempre localizar a fala, o excerto, o trecho em um contexto. Por quê? Para que a mensagem a ser transmitida seja compreendida. Quando um leitor começa a ler um texto, a primeira coisa que ele faz, mesmo que inconscientemente, é tentar compreender a que o conteúdo se refere. À medida que a leitura avança, alguns elementos ajudam a compreender qual assunto está sendo abordado. Por quê? Porque às vezes a gente começa uma leitura partindo do nada. A gente não sabe nada. Eu não sei vocês, mas às vezes eu pego um livro assim para ler e eu ignoro tudo, começo a ler sem saber nada. E é um exercício de paciência e de compreensão, porque a gente vai descobrindo ao longo da leitura. Mas isso eu estou falando de livros literários. Quando a gente fala de uma comunicação diária, prosaica, é importante que a gente marque bem esse contexto, que a gente tenha muito cuidado com o significado das palavras, com as eventuais ambiguidades, que é outro tópico que vamos trabalhar na próxima aula. Essa aula é uma aula mais introdutória, então eu quero que a gente vá trabalhando esses conceitos iniciais com bastante cuidado, tá? Então, por que também é importante? Pronto. Então, há esse conjunto de elementos que vão dar pistas ao leitor. De onde veio esse texto, para quem é esse texto. Localizando, né, essa expressão, a gente dá o nome de contexto. Então, parece uma coisa assim, absurda, ao mesmo tempo que parece algo que a gente fala o tempo todo, né? Mas será que vocês já tinham parado para pensar o que é contexto? Se não pararam antes, eu espero que vocês tenham parado agora, porque é importante para a interpretação textual que a gente saiba o contexto de produção. Por exemplo, eu como uma pessoa que estuda literatura, né? É importante que eu saiba de onde o autor do livro partiu, qual o período histórico daquele texto, porque a gente tem que pensar que os textos, eles envelhecem, né? A gente, por exemplo, pode pegar um escrito de Sócrates, mas isso faz quanto tempo? Então, estamos em um período histórico diferente e, às vezes, algumas ideias não fazem mais sentido, por causa do tempo. Então, é importante eu saber quem escreve, para quem escreve. E eu estou falando em escrita porque é o nosso conteúdo, mas o contexto de produção de qualquer obra artística é essencial. É importante que a gente saiba, se a gente quer estudar, se a gente quer se aprofundar e compreender bem, fazer uma boa leitura visual, uma boa leitura da música, talvez seja interessante a gente pesquisar um pouco sobre quem compôs, por quê, como, não é? Eu acho que dá também um certo brilho, né, às coisas que a gente consome. E aí, o que é o contexto de produção? É justamente isso que eu estou aqui falando incansavelmente para vocês. É o conjunto de elementos considerados pelo emissor da mensagem durante a criação de um texto. Então, vamos dizer que eu esteja aqui, sei lá, escrevendo agora um romance. Então, qual é o meu contexto agora? Né? Eu sou brasileira, eu sou recifense, eu sou uma mulher negra, eu tenho 30 anos, eu sou casada, eu sou professora. Então, esse é o meu contexto. É o contexto, eu vou escrever um livro em pleno ano pandêmico. É o contexto de produção. Então, vocês têm o contexto do autor, quando eu digo as minhas particularidades, e vocês também têm o quê? O contexto da produção, o período histórico em que eu estou escrevendo. Por quê? Porque, às vezes, o período histórico, ele deixa rastros. Às vezes não, deixa rastros, porque nós somos o quê? Seres sociais e a sociedade é histórica. Então, é um pouco que, né, indissociável. Vamos ver, nesse sentido, são tidas em conta tanto a realidade do emissor, ou seja, aquele que escreve, quanto a realidade do receptor da mensagem. Por quê? Porque o público-alvo, às vezes, é um ponto essencial para a criação de uma obra.
Vamos dizer que o meu romance seja para o público infanto-juvenil, para o público juvenil, para vocês. Então, eu tenho que pensar em talvez um tema que interesse, usar uma linguagem que interesse, que torne meu texto atrativo, que faça com que vocês comprem, com que vocês queiram ler. E aí, tudo isso é considerado o quê? Contexto de produção. Então, ó, a gente tem aspectos como finalidade da comunicação, público-alvo, lugar onde o texto será veiculado, realidade sociocultural do emissor e receptor são observados. O contexto de produção permite que esse emissor aborde um mesmo tema de maneiras diversas, porque eu posso trabalhar o mesmo tema aqui, Brasil, século XXI. Mas um autor ou uma autora de 100 anos antes pode ter abordado o mesmo tema de um modo completamente diferente. Por quê? Porque o contexto de produção é diferente. O contexto em que o emissor está situado é diferente, o público-alvo é diferente, o tempo é diferente. E aí, pessoal, como estamos, hein? Eu vou dar uma respirada, né? Que eu me empolguei agora. Eu falei aqui, ó, rápido, pobre do Plínio está aqui correndo, lutando, né? Então vamos dar uma desacelerada, porque realmente esses assuntos me deixam bastante empolgada. E a gente tem também o contexto linguístico. E qual é o contexto linguístico? Sim, perdão. Voltando um pouco para o contexto de produção, e na verdade eu só quero falar um pouquinho mais com vocês para dar 2 exemplos concretos. Tá, eu fiz mestrado, defendi a minha dissertação dia desse. Então eu precisei produzir um texto, uma dissertação, né? E aí eu tive que pensar o quê? No contexto de quem iria ler, porque é um trabalho acadêmico. Então, eu tive que selecionar minha linguagem, escolher a norma padrão para a minha expressão, né? Então, enquanto eu, na intimidade, uso uma linguagem informal, no texto acadêmico, eu estava sendo completamente obediente às normas, usando uma pluralidade de conjunções, tentando diversificar meu texto, usando recursos como sinônimos, hiperônimos, homônimos, explorando a polissemia da linguagem para construir um texto que representasse a Camille acadêmica, estudando sobre um tema que gosta, para uma comunidade acadêmica, para ser avaliada por professores, doutores, por pessoas do meio acadêmico. Então, eu precisei o quê? Pensar nesse contexto de produção para selecionar a minha expressão. E no mestrado, eu estudei uma autora que eu trago aqui bastante, Octavia Butler. E, na minha pesquisa, eu precisei me aprofundar o quê? No contexto em que ela escreveu, porque ela é uma autora negra que escreveu nos anos 70, nos Estados Unidos, sobre questões feministas, raciais, sobre questões de as mais diversas formas da escravidão, sobre memória. Então, eu precisei o quê? Saber de onde a Octavia Butler partiu. Então, ela, uma menina que cresceu em meio a uma comunidade, em meio a uma política de segregação racial, e como Kindred foi uma resposta a isso. Entendem? Eu estou aqui falando um pouco desse meu processo para a gente ter uma ideia de como o contexto ele é essencial para que a gente compreenda as coisas. Então, em vários momentos, eu sabia que partes do romance, não que tenham vindo da vida dela, nem nada, mas que fazem sentido com a visão ali, que ela já tinha de várias coisas. Deu para compreender? Por isso que é essencial que a gente considere. Então, para quem que ela escreveu? Dentro de qual gênero textual? Qual movimento? Quais escolhas artísticas ela fez? Quais temas abordou? Tudo isso é um contexto. Tudo isso são pontos de pesquisa que têm a ver com o contexto, tá? E seguindo, o contexto linguístico, que são o conjunto de propriedades linguísticas que acompanham um texto ou discurso. Então, por exemplo, hoje Carla chegou na hora. Veja, hoje Carla chegou na hora, é a frase. Daqui, o que a gente pode entender? Quando essa marcação do hoje, quer dizer que Carla, somente hoje, chegou na hora.
Porque parece que é um hábito não chegar na hora. Então, o uso do advérbio hoje contextualiza um hábito e indica que Carla não costuma ser pontual. Quando eu digo que isso é o contexto linguístico, que é aquela que está restrita ao texto, tá? Quando eu falo contexto de produção e tal, é também um pouco extralinguístico, mas aqui eu estou falando somente da oração, ou da frase não verbal, ou do texto inserido, observando somente os aspectos linguísticos. Então, a escolha dos verbos, dos adjetivos, dos advérbios, a escolha das pessoas que falam, certo? O contexto extralinguístico, por sua vez, é formado pelo conjunto de fatores externos ao texto ou discurso. Então, faixa etária, época, local, tempo, grupo social, ambiente físico. Por exemplo, eu estou aqui falando, dentro de um contexto de aula. Vocês me escutam dentro dos seus contextos de assistindo uma aula. Então, é o espaço físico também, né? Que ajudam a compreender a mensagem emitida. E eu trouxe um exemplo. Vamos dizer que a gente estivesse aqui e, de repente, alguém gritasse fogo. Pronto. Nesse contexto do estúdio, se alguém começasse a gritar fogo, todo mundo aqui ficaria o quê? Desesperado. A Adriana correria, eu também. Plínio, coitado, que está num canto mais da sala, seria o último a sair, eu acredito. Mas a gente saberia que é um fogo de verdade, que seria fogo. Porque aqui não tem nada que a gente precise se comunicar assim. Mas, se esse mesmo fogo fosse dito em um instante de prática de tiro, por exemplo, ou em um filme que represente, por exemplo, uma batalha, e você tem vários atiradores. Então, esse fogo pode ser, na verdade, não um fogo físico, né? O elemento, o fogo, pode ser só uma ordem para que atire. E aí, o contexto extralinguístico é que vai definir isso. Tranquilo? O que mais? Pronto. Dos contextos extralinguísticos, aqui eu já falei bastante, 2 dos mais importantes são o histórico e o social, né? Então, o histórico indica as circunstâncias ou fatos relacionados a um momento de determinada época. Qual é o nosso momento histórico agora? Estamos sobrevivendo a uma pandemia que ainda existe, gente. Então, vou aproveitar aqui e fazer uma mini aspas para vocês lembrarem de continuar usando máscara, continuar tentando evitar lugares muito aglomerados, álcool em gel e máscara, gente. Máscara salva a vida. E quem puder se vacinar, se vacine, tá? Fechando essa aspas. Por quê? Porque esse momento histórico é importante. Então, se eu produzo um texto agora, talvez esse momento histórico, ele impacte. Se a gente for pensar, várias produções que vêm de 2020 para cá abordam, de alguma maneira, a questão da pandemia, porque estamos inseridos nesse contexto histórico. Então, como um cenário político, social, cultural e econômico, o contexto histórico ajuda a compreender a conjuntura histórica que envolveu o movimento. Então, assim, por exemplo, se a gente pegar um texto de algum filósofo iluminista, é impossível que a gente desconsidere o contexto de produção, o contexto histórico. Por quê? Porque o fato dele ser um filósofo iluminista diz muito sobre o seu trabalho. Espero que vocês estejam acompanhando e compreendendo. Então, o contexto social é um conjunto de fatores sociais, como tipo de ambiente, tipo de linguagem, classe social, condições econômicas, nível de escolaridade, relações humanas, que estão relacionados com a integração de um indivíduo em sociedade. Sobre esse contexto social, na verdade, é interessante que a gente pense no seguinte. Quando eu trago todos esses elementos de contexto social, né, eu estou falando de contingências, eu estou falando de individualidades. Eu estou dizendo que todos esses elementos vão influir na linguagem. Por quê? Porque a língua é viva. Porque a língua, ela vai depender muito do falante. Quem faz a escolha lexical, que também é um item semântico, quem faz a escolha lexical é o falante. Eu escrevo do meu jeito. A professora Adriana, ela vai escrever talvez as mesmas coisas
com outras palavras, porque ela vai partir o quê? Da gramática interna dela, do vocabulário dela, da vivência dela, do ponto de vista dela sobre o assunto. A própria escolha de registro, por exemplo, se a gente tiver uma pessoa que tem um nível escolar um pouco mais alto e uma pessoa que talvez tenha só aprendido as primeiras letras, não quer dizer que um saiba falar melhor que o outro ou que tenha ideias melhores. Mas é indiscutível que a expressão linguística vai ser diferente. Os textos vão ser diferentes. Isso vale para todas essas diferenças. Vocês que produzem várias coisas, vocês sabem que os contextos de vocês são diversos e as produções também. Então, trouxe aqui essa tirinha de Armandinho para a gente fazer uma discussão bem rápida. Ó. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, aqui a gente teve o quê? Um quiprocó, né? A gente teve um ruídozinho na comunicação. Por quê? O que vocês acham que aconteceu no diálogo entre Armandinho e o homem que o aborda? E vocês sabem por que isso aconteceu? Vou dar a resposta. Houve uma interpretação diferente por parte do moço que o abordou, acreditando que o verbo, que a forma verbal, que a forma vendo, fosse do verbo vender, enquanto Armandinho estava olhando. E por que isso acontece? Porque a língua ela é polissêmica. A gente vai ter formas semelhantes com significados diferentes. Sobre polissemia, eu queria que vocês guardassem esse conceito que a gente vai expandir na próxima aula, que é a possibilidade de sentidos variados que uma palavra ou expressão pode ter. Guarde bem esse conceito e agora eu vou passar para a professora Adriana se despedir de vocês e eu já volto. Bem, pessoal, esse conteúdo ele é amplo, não é? Gostoso de ser estudado. E aí você printa a tela aí, entra no YouTube e continua aí estudando, conectado com o seu aprendizado, ok? Nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal. Como sempre, é um prazer estar aqui. E agora que eu vi que eu estou toda combinando com o estúdio. E até a próxima, gente. Um beijo enorme. Tchau.